Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Acaso existe sim? Se você não está inscrito, se inscreva, curta, compartilha, mostra para outras pessoas. E caso você queira trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, eu sou psicólogo, faço atendimento online e aqui na descrição do vídeo você encontra as minhas redes sociais. Manda uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Bom, vamos lá. Este é um tema muito importante porque no meio espiritualista como um todo, criou-se uma compreensão, no meu ponto de vista, errôneo, de que tudo tem um porquê, tudo tem um para quê, tudo tem um propósito, ou seja, que acaso não existe. Mas será mesmo? Vamos lá que você vai entender o meu ponto de vista. Bom, vamos começar pelo seguinte. Para o materialista, o universo e a vida são obras do acaso. Não tem criador, não tem planejamento, não tem finalidade, tudo não passa de uma sucessão de acontecimentos sem razão que resultou em tudo que existe. Essa é a visão materialista. Mas para o espiritualista, o cenário é bem diferente. Para nós, o universo é obra de um Criador, comumente chamado Deus. Não compreendemos bem a natureza desse ser ou como é que ele opera. Porém, todos os espíritos, nos últimos 150 anos, são unânimes em afirmar que este ser existe. E dizem ainda que conforme nós evoluirmos, o compreenderemos melhor. É isso que Kardec abordou, por exemplo, na questão 8 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Resposta: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Comentário de Kardec. A harmonia existente no universo, aliás, a harmonia existente no mecanismo do universo, patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Legal, né? Então, olha só, nessa resposta a gente pode ver que os espíritos afirmam ser absurdo acreditar que o acaso formou a matéria e, portanto, o universo. Logo, essa formação foi feita por um ser inteligente, que na concepção de Kardec é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou Deus. No entanto, espíritas e espiritualistas, baseando-se nesta resposta, e principalmente nos comentários de Kardec, frequentemente tiram as frases de contexto e aplicam o raciocínio do acaso para todas as coisas, dizendo que não existe acaso e que tudo, absolutamente tudo, ocorre por uma razão de ser, um propósito, criando então uma versão espiritualizada da ideia de destino, que frequentemente não pode ser sustentada pelo ensino dos espíritos. Observa, por exemplo, que o tema da questão se refere à formação da matéria, formação do universo. Em momento algum, eles estão dizendo que o acaso, de modo geral, não existe. Eles estão dizendo que o acaso criador não existe, o que é bem diferente. Ou seja, o universo não é obra do acaso, a vida não é obra do acaso, é obra de um ser que nós chamamos Deus. Entendem a diferença?
Isso vai ficar mais claro na questão 259, também de O Livro dos Espíritos. Olha só, pergunta: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Resposta: todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Estes atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Olha que interessante essa resposta, né? E o final dela é o melhor argumento contra a ideia de que tudo tem uma razão de ser. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Simples, prático, objetivo. Então, nem tudo está escrito, nem tudo tinha que ser, nem tudo foi porque Deus quis. Aliás, essas frases elas não fazem parte da doutrina espírita, nem são ensinadas pelos espíritos na Umbanda ou em qualquer outra corrente espiritual que eu já tive acesso. Por isso é urgente atualizarmos essa concepção, especialmente através do estudo de obras clássicas, como o Livro dos Espíritos, não é? No entanto, para a gente aprofundar essa questão, vamos continuar. Olha só, o espírito, ao encarnar, ele escolhe o gênero de provação, isto é, o tipo. E, por exemplo, você vai ser rico, você vai ser pobre, se é bonito, se vai ser feio, se nasce nesse ou naquele país, nessa ou naquela posição social, nesse ou naquele sexo, e assim por diante. Então, ao encarnar num determinado contexto, ele estará submetido a provas inerentes ao ambiente que escolheu para si mesmo. Porém, não sabe se as vencerá ou se será derrotado por elas. Porque senão, a vida seria um teatro, certo? Então, ao lidar com as dificuldades e facilidades de cada contexto, o espírito fará escolhas, tomará decisões, seguirá por determinados caminhos e, naturalmente, enfrentará as consequências boas ou más resultantes de suas ações, nesta ou naquela direção, de acordo com a sua própria vontade. E é a isso que os espíritos chamam de acontecimentos secundários. No entanto, eles também afirmam: previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Ou seja, antes do espírito reencarnar,
há um planejamento. E, aliás, isso fica muito evidente nas obras do André Luiz, através de Chico Xavier. E nesse planejamento existem pontos principais que marcarão profundamente a vida deste espírito reencarnado e que serão de vital importância para que ele siga o caminho traçado na espiritualidade. Mas perceba, caminho, não destino, porque, aliás, quando os espíritos falam em destino, eles estão falando como meta, alvo, objetivo, não como um roteiro, não é um teatro, ok? Então, ao tomar um determinado caminho, o espírito é compelido pela vida a determinadas situações. Mas o que ocorre no intervalo entre os fatos principais e secundários corre inteiramente por sua própria responsabilidade e, por consequência, pelas responsabilidades alheias, conforme nos relacionamos uns com os outros, positiva ou negativamente. Então, imagine que o planejamento reencarnatório é como se fosse uma estrada. E nessa estrada existem sinalizações que fazem parte do planejamento, foram previstas, determinadas antes da nossa encarnação, que nos diz, olha, é melhor você seguir por aqui, é melhor você tomar cuidado naquela curva, ali na frente tem um morro. Esse tipo de sinalização com o objetivo de traçar um caminho que devemos percorrer para a nossa evolução. Mas, a partir do momento que a gente está na estrada, a gente decide. A gente decide se dá valor ou não a essa sinalização. A gente decide se vai correr pela estrada ou se vai devagar. Se vai andar pela direita, pela esquerda, se vai parar no meio do caminho, se vai voltar. Isto é consequência do livre-arbítrio e consequência também das relações que surgem a partir do momento em que estamos rodeados de pessoas que tomam as suas decisões e que também influenciam em nossa vida, entendem? Então, a grande questão é que nós não sabemos, enquanto estamos aqui na matéria, o que é que são fatos primários ou secundários. Não dá para distinguir entre o que é planejado e o que é fruto da vontade. Tudo acontece do nosso ponto de vista como um fluxo constante da própria vida, sem distinção entre os momentos. Essa avaliação só pode ser feita no mundo espiritual, não aqui na Terra. Então, como é que a gente pode falar isso? Tudo aquilo que nós vivemos pode ser consequências do planejamento espiritual, consequência de nossas escolhas, consequências das provas a que estamos submetidos e, entre os fatos principais e secundários da nossa vida, também obra do acaso, que neste sentido não é mais do que uma sucessão de fatores que perpassam a nossa sociedade, vindos de uma série de eventos sem uma razão definida. Então, sim, acaso existe. Se eu estou andando numa rua e uma telha caiu na minha cabeça, não é porque tinha que ser assim. Isso acontece. Da mesma forma que nós vivemos no mundo em constantes transformações e podemos ser afetados positiva ou negativamente por essas transformações sem que isso necessariamente tenha algo de espiritual por trás. Então, acaso existe sim. O que não existe é o acaso criador. O que não existe é o universo se formando por si mesmo. O que não existe é a vida surgindo por si mesma. O universo, a vida, são obras de um ser inteligente chamado Deus. Mas os eventos cotidianos da nossa vida, em grande parte, eles resultam da nossa vontade e da interação entre as vontades das pessoas que estão ao nosso redor, para o bem ou para o mal. Fica a reflexão, um abraço, até a próxima.